O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, pastor Davi Abacuque, mais uma vez, na apresentação do programa Aconteceu na História. Que alegria incomensurável poder estar com você nessa agradável tarde de segunda-feira para dar continuidade ao nosso sistemático estudo que envolve os impérios. Estamos falando dos impérios já há algumas semanas. Tivemos a oportunidade já de falar do Império Neobabilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e agora chegamos no grande Império Romano. Império esse que se destacou e foi um dos maiores impérios que conseguiu de forma expansiva estabelecer seu domínio por boa parte da Ásia, Europa, enfim, chegou até a África e fez com que o seu domínio fosse reconhecido de forma mundial. Toda a nossa fala, ela vem sendo construída, como você sabe, no capítulo de número 2 do livro de Daniel, onde no texto nós encontramos o sonho, o emblemático sonho de Nabucodonosor e que foi interpretado pelo profeta Daniel de uma forma muito acentuada, dando conhecimento àquele monarca na época o que significava a extensividade do seu sonho e como este sonho haveria de se manifestar num momento futuro. Aquilo que ele estava vendo em sonho ainda era abstrato para a compreensão do rei e seguramente estava relacionado a fatos futuros que historicamente haveriam de envolver toda a humanidade. É muito interessante nós observarmos isto porque as escrituras sagradas, as profecias bíblicas, elas fazem nos fazem caminhar e nos fazem compreender a eficácia da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo muito acentuado, muito turbulento, e nós precisamos, para não perder a nossa fé e a nossa esperança, nos situarmos naquilo que a palavra de Deus nos apresenta como indicativo e também como direcionamento para a continuidade da nossa vida espiritual e a preservação da nossa fé,
que eu penso que seja o mais importante. E é neste sentido que foi criado, então, este quadro, este programa abençoado, que é promovido pela TV AD Perus, Aconteceu na História. A TV AD Perus é um órgão oficial da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus, a Igreja da Família, presidida pelo pastor Dr. Elias Cardoso, que é o presidente do nosso ministério e que nos tem dado este grande apoio no sentido de estarmos levando a você, através da nossa programação, um pouquinho mais de conhecimento. Eu, pastor Davi Abacuque, espero nesse período em que nós vamos passar aqui, que você possa usufruir, e absorver das informações que eu pretendo lhe passar, assim de forma muito superficial, até porque o nosso tempo é muito curto, para que a gente pudesse aqui absorver com bastante eficácia tudo aquilo que a história nos reserva e nos apresenta. Mas fica aqui o meu agradecimento todo especial a você, a todos os nossos telespectadores, a toda a nossa produção, porque não é fácil apresentar um programa com essa dinâmica. Existem aqui muitas pessoas que vocês não veem, que estão atrás das câmeras e que são responsáveis, juntamente conosco, pela produção, organização e também transmissão desse programa, tá bom? O meu forte abraço ao pastor André Bueno, diretor da nossa TV, aqui a TV AD Perus, e seguramente nós, a cada dia que passa, vamos melhorando a nossa programação e trazendo informações relevantes para o seu conhecimento. Muito bem, nós no programa passado, nós abordamos então essa estrutura do Império Romano, apresentando o Império como república, não é? Até porque o Império Romano ele se constitui em 3 básicos e importantes períodos, quais sejam o período da monarquia, o período da república e o período do império. Para que nós consigamos entender a hegemonia de todo este processo, nós precisaremos então nos voltar à Escritura, porque toda a nossa construção está baseada na Escritura bíblica. Nós respeitamos o conhecimento histórico, a história secular, ela faz questão de alavancar a importância que a sociedade romana deu para o mundo, mas nós, antes de olharmos para a história universal, nós precisamos entender o que é que a Bíblia fala acerca disso. Então, quando nós olhamos para o texto que está lá no livro de Daniel, no capítulo 2, no verso de número 40, nós vamos entender, então, a composição dessa estrutura do Império Romano, agora literalmente traduzido pela declaração de Daniel, que passa a interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. O verso 40 nos diz assim: depois virá um 4º reino, e este será forte como ferro. Observe esta declaração: e este será forte como ferro, que quebra e despedaça tudo. Assim como o ferro quebra tudo, este reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Essa declaração está lá inserida no verso 40 do capítulo de número 2 do livro de Daniel. E eu peço que, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você acompanhe comigo para que você também possa me ajudar a construir, a partir desta declaração, o que é que a história nos reserva quando fala do Império Romano. Então, vocês vão se lembrar que eu já abordei aqui em programas anteriores o surgimento de Roma como monarquia, inclusive fundado naquelas 2 possibilidades, a possibilidade da história contada pelo filósofo Virgílio, não é? Que escreve a sua grande obra Eneida, onde ele apresenta uma Roma mitológica, que é nascida da história de Remo e Rômulo, que teriam sido alimentados ou amamentados por uma loba. E também nós temos o contexto de ordem arqueológica,
não é? O contexto de ordem arqueológica, ele é mais incisivo, e Virgílio também conta um pouquinho dessa questão arqueológica, quando ele diz que Roma teria sido fundada por Enéas. E quem era Enéas? Enéas era um grego que saiu de Troia e vai para a Península Itálica, e a partir dali ele se junta com os etruscos, com os latinos e os sabinos que ocupavam aquela região, e segundo a história, eles formam a primeira cidade-estado. Então nós temos a criação da Roma antiga nesses dois princípios fundamentais. O princípio mitológico, que é a história de Rêmulo e Rômulo, melhor dizendo, que teria sido sustentado ou amamentados por uma loba, e nós temos a visão arqueológica, que é aquela que o próprio Virgílio também defende, falando desta transição ou desta saída de Enéas de Troia para ocupar a Península Itálica e, a partir dali, junto com os povos que habitam aquela região, construir aquilo que eles vão chamar de cidade-estado. É interessante que a formação deste reino, conforme o texto bíblico vai nos indicar, ele é justamente construído com esta junção. Ele começa como uma monarquia, tendo um rei, e a partir deste princípio, essa estruturação dessa cidade-estado, ela começa a ser organizada à medida em que ela vai se desenvolvendo. É interessante que, ainda como monarquia, Roma está ocupando aquele espaço, não é, da Península Ibérica, Itálica, e é justamente neste momento que eles vão começar a estruturar todo um sistema de governo, e dentro desse sistema de governo eles vão criar a figura do Senado. O Senado romano, ele surge nesse contexto, e justamente para trazer um equilíbrio nessa monarquia, ou seja, um Estado, uma cidade-estado que é estabelecida de forma muito acentuada por populares, não é? E aí nós temos a junção dos etruscos, dos latinos, dos sabinos, que compõem essa cidade-estado, e agora nós vamos estabelecer, por meio dessa estrutura político-social, este Senado, que são representantes das camadas sociais, que vão promover a distribuição de forma igualitária, naquele contexto de monarquia, das benesses que essa cidade-estado pretende promover para com os seus súditos e habitantes daquela região. Eu achei muito interessante, porque para você apresentar um programa desse, você tem que voltar à questão da história universal. E a história universal vai nos contar um fato interessante. Pelo menos no ano 500 a.C., o Estado romano, ele vai sair deste processo da monarquia e ele vai se tornar uma república. Quando ele se torna uma república, a gente conhece bem essa história, não é? O último rei, o último monarca, ele é destituído do trono pelo Senado por conta das suas atrocidades, não é? Acerca das suas loucuras. A história diz que ele foi destituído pelo Senado romano, que naquela ocasião tinha uma média de 300 senadores. Esses senadores agora destituem o poder deste rei e eles resolvem então fundar a República Romana. Olha que coisa interessante. O texto bíblico vai dizer que uma das características deste quarto reino, que vai surgir no contexto de história na humanidade, e para Nabucodonosor era algo ainda em abstrato, porque a profecia estava falando de uma nação futura. Veja quantos impérios surgiram depois do Império Neobabilônico. Nós temos pelo menos dois: o Império Medo-Persa e também o Império Grego-Macedônico. Para agora nós vermos a junção de toda esta profecia se fortalecendo a partir da construção
construção do Império Romano, que surge, é muito importante você entender isso para compreender o texto bíblico, como monarquia. O Império Romano, ou seja, Roma, não surge num primeiro momento na história da humanidade como império, ele surge como monarquia. Essa monarquia ela tem um tempo de duração, esse tempo é interrompido quando o rei é deposto, e à medida em que há essa estruturação, essa nova estruturação, o rei sendo deposto e sendo inserido no elemento de governo, uma nova forma de administração, o que a história vai chamar de república, nós vamos ver uma mudança não só no comportamento político desta nova nação, mas também no comportamento social. Ou seja, depois virá um quarto reino, e este reino será forte como ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra todo, assim como este ferro quebra tudo, este reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. É maravilhoso esse texto quando a gente olha dentro dessa perspectiva. Ou seja, pelo menos no ano 500 a.C., o Estado romano se converte em república e seguiu-se como república por quase 500 anos. Ou seja, em 265 a.C., olha que coisa interessante, toda a Itália já era o objeto do domínio do poder político e militar romano. Já no ano 265 a.C., Roma já vai dando indicações do seu poderio militar e também do seu poderio no sentido de organização da estrutura político-social que ela agora começa a construir a partir da sua monarquia. Nós vamos então ver que neste período Roma se apresenta como uma cidade-estado, agora em forma de república, extremamente vitoriosa, pois seja, uma das coisas que vai caracterizar o fortalecimento desta república que surge nesse contexto é justamente aquela batalha de Cartago, não é? Roma, depois de conquistar boa parte da região itálica, ela parte para um grande processo desafiador, qual seja, conquistar o mar Mediterrâneo, que naquela ocasião, segundo a história, era habitada pelos fenícios. Essa guerra, conhecida como Guerras Púnicas, ficou conhecida na história da humanidade, porque Roma se destaca militarmente falando, e ela consegue a conquista de Cartago e passa então a incorporar toda aquela região do Mediterrâneo às suas conquistas vitoriosas e vai avançando como uma nação de ferro, como uma nação forte que visa alcançar o propósito justamente da sua construção político, militar e social. É interessante que desde então a Roma, depois dessa conquista da região de Cartago, ali da região do Mediterrâneo, a Roma se faz dona, a partir desse princípio, daquilo que nós vamos chamar de Mediterrâneo Ocidental. Essa conquista faz com que ela se torne uma das mais poderosas nações daquela época, não é? E agora, como república, ela já não é mais monarquia, ela é república, e agora ela se torna uma das maiores potências daquela região, inclusive com relação às potências que já existem na época, na sua época, na época de república, como as potências do Oriente. Então, desde então, Roma dominou primeiro esse grande ambiente da Península Itálica, agora domina o Mediterrâneo quando vence Cartago, quando vence os fenícios, e ela vai seguir construindo o seu propósito de absorver um a um aqueles reinos deixados por nada mais, nada menos do que por Alexandre o Grande. Lembram que quando Alexandre morre, os seus generais tomam conta
dos seus exércitos e dos reinos conquistados. Mas agora há muita disputa política e Roma aproveita o ensejo do seu crescimento expansionista e vai adquirindo, vai tomando por meio da força militar cada um destes reinos deixados por Alexandre o Grande e vai incorporando toda essa estrutura de Estado, porque são nações, são impérios, vai atrelando ao seu movimento de conquista por todo o mundo. Ou seja, esses 3 últimos reinos que sobrejaram ali dos exércitos de Alexandre, agora passam a fazer parte também da estrutura de conquista desta república chamada Roma. É muito interessante a gente destacar que este quarto império, segundo o que a história vai nos mostrar, ele foi muito extenso, não é? Ele foi um dos impérios que mais durou, e isso é importante que a gente destaque, porque isso tem que dar sentido à profecia bíblica. Quando a profecia bíblica diz que este quarto reino será um reino forte e a sua força é comparada ao ferro, essa profecia também está falando de continuidade e de perpetuação, né? Nós sabemos que o ferro ele tem uma capacidade de duração muito expressiva e era justamente nesse sentido. Então nós temos que observar que este quarto império trazido na profecia de Daniel, né, da interpretação de Daniel ao rei Nabucodonosor, está relacionado também à questão da continuidade e da perpetuação do Império Romano. E por quê? Porque ele foi o império que mais durou. E também foi este, o quarto reino, na profecia trazida por Daniel, ou melhor, na revelação trazida por Daniel, foi o que mais se estendeu pelo mundo. Não é? Um dos 4, pois no século II estendia-se, por exemplo, desde a Inglaterra, salvo o melhor juízo, até o rio Eufrates. Então você consegue por aqui mensurar o tamanho do reino que Roma estabelece para conquistar as nações circunvizinhas que estão dentro desse contexto. Então nós temos uma Roma agora como república, só que como república, Roma está num grande processo de avanço e de expansão de suas conquistas. Qual era o objetivo da República Romana? Era justamente fortalecer essa cidade-estado, e o fortalecimento para eles só poderia ser feito através de conquistas militares. Então Roma passa a ser temida, e passa a ser temida por quê? Porque uma das coisas que fazem com que ela seja destaque no mundo em que ela está inserida, está caracterizada em 2 princípios básicos e fundamentais. É isto que vai dar a ela esse status, esta roupagem de nação de ferro. O primeiro é o poderio do seu exército. O exército romano, também conhecido como legiões romanas, não era um exército qualquer. Era um exército preparado, militarmente falando, socialmente falando, porque era composto por homens verdadeiramente preparados, boa parte deles saídos da própria estrutura romana, mas acima de tudo com uma grande capacidade de estratégia nos campos de batalha. Então Roma se destaca como uma república bem-sucedida e expansionista, primeiro pelo poder que tinha o seu exército. E depois ela se torna reconhecida como uma nação poderosa, a também chamada nação ou império de ferro, justamente pela sua capacidade de conquista e de escravização dos seus inimigos. Então nós temos na República Romana agora um elemento interessante. Nós temos
um exército forte e nós temos um exército que, por meio da sua capacidade bélica militar, tem a junção, tem a capacidade de fazer a junção e trazer para essas conquistas escravos que vão fazer com que haja um avanço e um crescimento populacional também dentro das suas estruturas e fronteiras. Ou seja, enquanto nós falamos da expansão externa que Roma promove através dos seus exércitos, através das conquistas que fazem, nós também falamos de um crescimento demográfico interno. Roma cresce no período da República, tanto externa como internamente. E aí é que começam a surgir eventuais problemas na República. Lembram que no programa passado eu falei que quando Roma se torna república, uma das características desta transformação político-social está justamente relacionado num elemento de poder que é introduzido pelo Senado na administração social daquela cidade-estado. Qual seja, nós temos agora o poder judiciário, se assim eu posso colocar, não é? Nós temos agora a introdução de um instrumento jurídico que vai fazer cumprir as leis que são criadas no Senado da República Romana. Então, quando a história ela fala dessa eficácia da República no contexto de ordem político-social, a estruturação para tornar o Império Romano como uma nação poderosa, considerada como uma nação de ferro, está justamente nesta capacidade que na República se desenvolve a nível de governo, fazendo com que este elemento do poder que vai fazer cumprir as leis, ele promove para o crescimento e desenvolvimento desta nação agora como república. Edvard Gibbon, um dos grandes historiadores da história universal, ele faz uma observação e ele chama adequadamente a Roma antiga, ou a Roma clássica, não é? De a monarquia de ferro, embora aqui ela não seja mais monarquia, aqui ela já é uma república. Roma aqui já é uma república. Mas ele, esse grande historiador, ele chama Roma como a monarquia de ferro, ainda que neste período ela já estivesse gozando esse contexto de república. E já era, naquela ocasião, um poderoso poder mundial. Então, nós vamos olhar agora para este elemento que é introduzido na República, este poder que está associado ao Senado romano, e aí nós temos uma composição político-social que vai nos chamar a atenção. Lembram que eu falei no programa passado da importância deste poder jurisdicional que vai fazer com que a República avance? Então, agora nós temos no cenário da República Romana, nós temos um Senado que comanda, que tem agora um poder que executa as suas ordens e faz cumprir por meio de classes sociais que são indicadas de acordo com a necessidade. Então, com a criação da República, nós temos na história o surgimento, por exemplo, da figura do cônsul, e lembram que eu falei para vocês lá no programa passado, nós tínhamos na República Romana só 2 cônsuls. E quem eram eles? Um ficava no Senado e outro no exército romano. Então, nós temos a figura dos cônsuls, depois nós temos a figura do pretor, não é? E quem era o pretor na República Romana? O pretor era justamente aquele indivíduo que dava cumprimento às leis editadas pelo Senado e aprovado pela Assembleia. Então, o pretor é quem fazia cumprir as leis editadas nos senados, aprovadas pela Assembleia, e dava cumprimento integral a elas. Aí, depois do pretor, nós vamos ter o censor. Quem era o censor? O censor era aquele indivíduo que estava responsável por fazer o censo da população. Observem que Roma, nesse período expansionista de várias conquistas,
ela chegou só em Roma a ter 1 milhão de habitantes. A história romana diz que ela conquistou diversos reinos e impérios e chegou a ter uma população de quase 6 milhões de pessoas, sendo que só em Roma era 1 milhão. Então, Roma, nesse processo republicano, ela precisa ter essa estrutura de controle político-social para que ela possa conseguir administrar. Lembram que eu falei que à medida em que Roma vai avançando externamente como república através do seu exército, ela vai trazendo reinos, ela vai trazendo despojos, ela vai trazendo conquistas e à medida em que ela vai trazendo conquistas, ela também vai trazendo escravos. E isso aumenta significativamente o número da população que vai agora estar atrás das suas fronteiras. Então, o censor ele tinha um papel fundamental para mensurar a quantidade de cidadãos que habitavam as suas fronteiras. E é importante, então, destacar que cabia ao censor fazer esta separação entre os patrícios, que era a elite da sociedade romana, os plebeus e livres, e também dos escravos. Era ele que era o responsável por separar essas classes sociais e dar a elas o destaque que lhes cabia na sociedade romana naquela época. Nós temos, depois deste período, deste processo do censor, nós temos o edil, que é uma espécie de funcionário público, não é? É aquele que está ali à disposição do Senado e também da magistratura para ajudar na administração da cidade, estado, da república como um todo. E por fim nós temos o questor, que é o cobrador de impostos, que é uma espécie de agente da Receita Federal, se assim a gente pudesse dizer. Então a gente vai vendo que a república vai se construindo a partir daí, e quando ela vai se estruturando a nível de sociedade organizada, começam a surgir os grandes problemas dessa república, que vai colocá-la num patamar de decadência e falência, para que depois desse processo ela se torne um império. Bom, este assunto eu vou tratar no próximo bloco. Quero que você fique aí, não sai daí, porque eu vou para um rápido intervalo do programa Aconteceu na História e daqui a pouquinho eu volto para falar da decadência da República e o surgimento do Império. Até daqui a pouco. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá meninas, a paz do Senhor, eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico para a gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas para você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Pois é, estamos de volta com o programa Aconteceu na História, órgão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus, a Igreja da Família,
Esta é uma produção da TV AD Perus. Todas as segundas-feiras, eu, pastor Davi Abacuque, estou aqui com muita alegria, com muito prazer, para trazer ao seu conhecimento um fato histórico que ocorreu na história da humanidade e que seguramente servirá de base para o nosso crescimento e elevo espiritual. Eu quero dizer a você que o propósito do nosso programa é sempre de tentar levar a você, de uma forma bem simples, numa linguagem bem cotidiana e coloquial, o maior número de informações para que você compreenda o contexto, o que está por trás de toda essa estrutura da história da humanidade. Por exemplo, no programa de hoje nós estamos falando de Império Romano, falando do Império Romano como monarquia, encerrando como república e vamos mostrá-lo agora como império. E aí lembrar a você que tudo isso é construído com base no livro de Daniel, no capítulo de número 2, verso 40, que nos apresenta o surgimento deste quarto reino, o chamado reino de ferro misturado com barro. Pois bem, no bloco anterior, então, eu estava falando da composição da República Romana, construída pelas classes sociais distintas, a saber, os patrícios, plebeus e livres, e também os escravos. Foi com essa composição social que Roma expansivamente traz grandes conquistas ao seu processo de absorção de todos os reinos que estão à sua volta. O desejo dos romanos por poder e por riqueza é algo que lhes faz se tornarem uma nação que traz medo aos seus vizinhos. E eles vão continuar fazendo isso de uma forma muito ajustada, como eu disse no bloco passado, que destaca Roma entre os demais impérios que vieram antes dele, a exemplo do Império Neobabilônico, o Império Medo-Persa e também o Império Grego-Macedônico, é justamente esta capacidade de administração dos seus exércitos, que eram extremamente preparados, não é? Por isso que é chamada de legiões romanas, e também a capacidade de escravização que os romanos exerciam sobre as nações que eram vencidas. Ou seja, este processo, esses dois pilares na República Romana se destacam para justificar o seu expansionismo e o seu crescimento a título de conquista. Mas tudo isso tem um preço. E por quê? Porque a República agora, devidamente organizada por meio da magistratura, por meio do Senado e da Assembleia, ela vai ter dificuldade de lidar com essa expansividade e com o crescimento destas conquistas. E por quê? Porque o crescimento externo promove também um crescimento interno, mas um crescimento interno que só alcança uma determinada classe social dentro da sociedade romana. E quem são os privilegiados nessa expansão externa de Roma, através das suas conquistas, que vai gerar o início da decadência da República? São justamente os patrícios. Os patrícios são a classe elitizada dos romanos. E é por isso que o texto bíblico vai dizer que ela era uma nação considerada uma nação de ferro, mas com mistura do barro. Esta mistura ferro e barro mostra este processo heterogêneo da estrutura do governo romano. Veja como é diferente. A estrutura do governo romano não é uma estrutura homogênea, como foi, por exemplo, a estrutura neobabilônica, que só tinha um monarca e que começou e acabou com um monarca. Também não é a mesma estrutura do Império Medo-Persa, que começou e terminou com um rei. Também não é a estrutura do Império Grego-Macedônico,
que começou e terminou com o rei. Veja que a estrutura romana, ela começa numa monarquia e ela vai terminar no império. E isso justifica, então, essa mistura do barro que vai torná-la um império heterogêneo, não é? Misturado. Então, nós temos comportamentos de governos que surgem através do desenvolver e desenrolar da história. Na República, então, com este avanço, com este crescimento externo, logo esta classe social privilegiada da estrutura romana passa a se valer destas conquistas. E por quê? Porque boa parte das terras que eram conquistadas pelo exército romano, que, aliás, era controlada pelo Senado, que tinha no seu elemento de administração um cônsul. Lembra o que eu falei para vocês? Quando a República surge, o Senado cria essa figura emblemática do cônsul. Nesse período da República, nós temos dois. Um que está lá no Senado da República Romana e outro que comanda os exércitos. Então, logo, a aristocracia romana, representada pela classe social mais elitizada, que eram os patrícios, acabam detendo todos os benefícios das conquistas trazidas por Roma. Ou seja, Roma vai, invade uma nação inimiga, traz consigo as suas terras, traz consigo o povo que se recusa a aceitar Roma como potência, lhes torna escravos, e estes escravos são trazidos para este ambiente de conquista e são colocados à disposição da classe elitizada, que são os senadores que compõem a estrutura da República Romana. Isto vai gerar na República uma crise social política e também econômica. E daí começa a nascer a decadência da República. Por quê? À medida em que os latifúndios, que são dominados pela elite da sociedade romana, representada pelos patrícios, ela vai crescendo, as conquistas vão sendo incorporadas a esta elite separada, não é, da sociedade comum. Isso que tem muito apreço e muito envolvimento com o que a gente parece que está vivendo hoje, né? E é por isso que a gente deve considerar também, à luz da Bíblia e à luz da história, a importância da sociedade romana, porque ela tem uma influência geral, não é só no direito, não é? Os romanos influenciam o nosso comportamento na arte, na saúde, na política, no direito, enfim, em muitas outras áreas que precisam ser consideradas. Então, o que aconteceu? À medida em que os patrícios ficavam cada vez mais ricos e faziam com que as suas fazendas fossem expansivamente crescendo por meio dessa força do latifúndio, os plebeus e os livres, que eram uma classe abaixo, eram compostas pelos pequenos proprietários de comércio, pelos pequenos lavradores. Eles começam a ter dificuldade de escoar os produtos que eles também produziam lá nas suas propriedades e vendiam na cidade, na capital, em Roma. Então, esta situação vai gerar um desconforto social dentro da República, que continua avançando externamente. Então, os patrícios vão ficando cada vez mais ricos e os plebeus e livres vão passando a enfrentar aquilo que nós chamamos de crise econômica social. Esta diminuição do poder de compra dos plebeus, dos livres, na sociedade romana, no contexto de república, faz com que eles comecem a migrar do campo, da área rural, e pegar os seus produtos que eles distribuíam naquela região e passem a levar esses produtos para a capital para tentar
desfazer deles ali e, com isso, trazer o seu sustento. Isso acaba criando uma crise social dentro da República Romana, e aí nós vamos ver o surgimento na história daqueles grandes mercados, daquelas vendas absurdas que ocorriam naquele contexto, justamente por conta desta desigualdade e essas brigas internas que agora são resultado desta perca de capacidade de organização. E veja que a República Romana, ela tem, para ajudar na administração do Estado, da cidade-estado, a figura da Assembleia, a figura do Senado e a figura da magistratura. Mas esses três poderes constituídos, eles não são capazes de resolver um problema de ordem social que está relacionado à desigualdade. A desigualdade provocada pelo contexto de desestruturação da economia, moeda fraca, não é? Pouca arrecadação, uns ficam muito ricos e outros ficam muito pobres. A história, então, vai dizer que, nesse contexto, surgem movimentos sociais que visam buscar do Senado romano uma posição com relação à busca de solucionar-se essas questões. É aí que a gente vai ver a primeira história dos triunviratos. Esses triunviratos foram pelo menos dois, são compostos por três personagens do Senado romano e que têm um papel político-social extremamente importante. Eu pedi para a nossa produção para separar aí umas imagens da Roma, já no seu finalzinho ainda como república e já passando a caminhar para o processo de império. Eu vou pedir para a produção subir aí umas ilustrações, só para a gente ter uma noção do que nós estamos discutindo aqui. Olha que coisa interessante. Então, nós temos aqui a nível de pode deixar a produção, deixa. Muito interessante, olha que coisa bacana. Então, nós temos aqui a ilustração da Roma, aqui já como império. Aquele ali, se não me engano, é o primeiro imperador romano, não é? César Augustus. Ele é Otaviano Augusto, né? Ele recebe esse nome também de César, não é? Ele é um dos primeiros César do Império Romano, mas é conhecido como Otaviano Augusto. E eu vou falar dele daqui a pouquinho. Pode subir a segunda imagem, produção, por favor? Olha aí, a expansão romana. Olha que coisa interessante, quando eu estou falando dessa expansão, que os exércitos romanos, eles trazem para a sociedade romana, mas as consequências disso, né? Então você tem o período republicano, esse é o período da República. É aí que Roma começa o seu apogeu de conquistas, olha lá. Então, o período republicano, a fase de maior expansão, século III a.C., século II a.C., aí nós temos a primeira grande vitória dos romanos, que lhes tornam reconhecidamente das nações vizinhas como uma nação poderosa, que é a Guerra de Cartago, não é? A conquista do mar Mediterrâneo. Esta foi uma guerra que chamou a atenção do mundo daquela época. Então, nós temos aí o século II a.C., o controle do Mediterrâneo, o controle agora, eu dei uma errada ali na hora de escrever, coloquei controlo, mas leia-se controle, tá? Isso é questão de digitação, vocês vão me perdoando aí. Aí nós temos, em seguida, no século I a.C., a conquista, a incorporação do Egito e também da Gália, e se não me falha a memória aí, de Coríntios, não é? Corinto também está nesse pacote aí que foi introduzido na história das conquistas do Império Romano. Aí na parte de baixo você vai ver o exército romano muito articulado, muito preparado. Pode subir a nova, olha lá, o norte da Península Ibérica, essa conquista do sul da Germânia, Britânia, Dácia, enfim. O Mediterrâneo agora é rodeado e dominado por essa potência republicana na expansão romana. Pode subir a terceira ilustração, produção? Aqui nós temos uma ideia do que era
a Roma na época da República, já com um movimento extraordinário de pessoas, cerca de 1 milhão de pessoas habitou Roma, e aí nós temos o destaque deste grande êxodo, dessa saída dos plebeus da área rural e que vão agora para a capital para tentar escoar os seus produtos que não conseguem mais ser vendidos na sua região por conta do poder político promovido pelos patrícios, que detêm a maioria das terras, tem produção de produtos da mesma qualidade, sem mão de obra. E por quê? Porque além dos patrícios deterem as terras, eles também tinham a produção desses produtos pela mão escrava, porque os escravos que eram trazidos, eles não eram introduzidos no exército. Muitos deles eram levados dos patrícios ou melhor, das conquistas para fazer parte da estrutura dos patrícios daquela época. Pode subir aí a próxima ilustração? Vamos ver mais um pouquinho. Olha que coisa. Nós temos aqui um mapa bastante interessante da conquista romana, já agora como império, não é? Enfim, olha, vocês estão vendo ali aquela onde começa a Roma ali em amarelo? Nós temos a Península Itálica, não é? E aí nós vamos vendo os territórios que Roma vai conquistando a partir dos anos seguintes à estruturação da sua administração, ainda lá como monarquia, aquele quadrozinho amarelo é ainda quando monarquia, não é? E aí nós vamos vendo a sua expansão no decorrer da história. Então eu estava falando do triunvirato. O primeiro triunvirato foi justamente essa junção de 3 importantes figuras do cenário político-social da época que se reuniram buscando do Senado providências para tentar brecar essa crise de desigualdade promovida por essa expansão romana que introduzia na conta dos patrícios toda a riqueza que era trazida por conta das conquistas promovidas pelo exército romano naquela ocasião. Então nós temos aí a junção desse triunvirato, não é? E o que é o triunvirato? O triunvirato é uma gestão formada por 3 integrantes, não é? Da sociedade romana, não é? Da classe mais importante da sociedade romana, e ela tinha essa formação do primeiro deles em Roma, que ocorreu no ano 59 a.C. E esta formação do triunvirato se deu por meio da junção do senador Júlio César, não é? Que era um general. Júlio César foi um general do exército romano que se aliou de forma individual a outros 2 indivíduos, um chamado Craco, e agora o outro me fugiu, Júlio César Pompeu e Marco Craco, da família Craco, não é? Dos irmãos Craco. Esses 3 personagens, Júlio César, Pompeu e Craco, formaram o primeiro triunvirato. E esse triunvirato começa agora a negociar com o Senado a possibilidade de se fazer o ajuste destas desigualdades sociais que estão colocando em risco a continuidade da República. É aqui que nós vamos ver a primeira ação de reforma agrária promovida, ou que se tentou promover no Império, na República Romana, por meio deste primeiro triunvirato. Acabou não dando certo. A história vai dizer que Marco Antônio se desentendeu com Pompeu, porque eles também eram latifundiários, eles também tinham propriedades, faziam parte da elite romana, dos patrícios, e eles resolvem agora disputar
este domínio político, porque são pessoas queridas pelo povo, e em especial Marco Antônio. Marco Antônio foi um grande general dos exércitos romanos, e a história diz que Júlio César, ele foi um dos grandes generais do exército romano, e a história diz que Júlio César, ele tinha uma característica que lhe destacava entre os seus pares. E por quê? Porque na condição de general, em muitas das batalhas, quando ele voltava com o despojo de guerra, sabe o que ele fazia? Diz a história que ele reunia as pessoas mais pobres, mais desprovidas, as pessoas mais necessitadas da sociedade romana, que era composta lá pela classe inferior, né, dos plebeus e dos livres, e também de alguns escravos, e ele dava pão, ele dava dinheiro, ele dava pequenas propriedades, e isso fez com que ele se tornasse um político popular e de referência na República Romana. É tão verdade que ele deixa o exército romano e passa a ser um general, inclusive sendo nomeado cônsul naquela ocasião. Então, esse primeiro triunvirato, que é constituído por Júlio César, Pompeu e Crato, tenta agora, com ideias de reforma agrária, estabelecer critério para a divisão dessas riquezas, desses despojos que o exército romano estava trazendo para ser incorporada à grande República Romana. O que eles queriam fazer era dar um sentido social a todas as terras, que em muitas das conquistas que o exército trazia para Roma, estava na sua boa parte terras, não é? Latifúndios. Então, a ideia de Júlio César, Pompeu e Graco, que foi uma ideia inicial dos três, foi no sentido de promover uma espécie de reforma agrária para que se pudesse fazer a distribuição dessas terras de forma adequada, célere e justa. Esse plano parece que não deu certo, porque a história vai dizer que Júlio César se desentende com Pompeu, Pompeu acaba sendo assassinado. Acho que antes de Pompeu ser assassinado, Graco foi o primeiro a morrer. Nós temos então esta tragédia que também vai envolver Júlio César, que acaba sendo assassinado, e aí nós temos a falência deste primeiro triunvirato, ele não dá certo. E aí, com a morte de Júlio César, surge na história da República Romana o segundo triunvirato. Tudo isso para tentar preservar a República, porque o interesse do Senado, da Assembleia e também da magistratura é que este processo interno de confusão e de convulsão social fosse cessado, mas eles politicamente não conseguiam fazer. E por quê? Porque os políticos da elite da sociedade romana estavam olhando para o seu umbigo, enquanto a classe mais pobre, não é a população, a plebe, estava buscando, através dos seus representantes políticos, direitos iguais, igualitários, para que eles pudessem continuar sobrevivendo. Haja visto que, naquela ocasião da República, a grande estrutura econômica da época estava relacionada ao desenvolvimento da agricultura. Ou seja, uma agricultura fraca, ela vai remontar em um dinheiro fraco. Um dinheiro fraco vai diminuir a arrecadação de impostos. A arrecadação de impostos vai enfraquecer o Estado, que precisa pagar o seu exército para que eles continuem batalhando e trazendo conquistas. Então, um abismo chama o outro. Salmo 42, se não me engano, verso 6, diz que um abismo chama o outro. Então, a República começa a partir para esse processo de decadência, até que então sai a notícia da formação de um segundo triunvirato, não é? Que agora é formado por Otávio, Lépido e Marco Antônio. Aquele Marco Antônio, aquele general famoso do exército romano, não é? Que a gente conhece na história. E nesse segundo triunvirato, nós temos então a revolta de alguns escravos que buscam, neste momento de extrema sensibilidade da República Romana, também evocar e perseguir direitos. E nós temos na história da humanidade
o registro desta revolta, e um escravo que se tornou famoso, está em livros de literatura, em grandes filmes, em produções cinematográficas, é o filme de Espartaco. Quem é que não se lembra de Espartacus? Espartacus, um escravo que tenta a liberdade, luta pela sua liberdade, e também de mais de 50 dos seus companheiros. Neste segundo período em que surge o segundo triunvirato, que é constituído por Otávio, por Lépido e por Marco Antônio, também vai terminar de uma forma trágica. E por quê? Porque eles não conseguem resolver as desigualdades sociais promovidas pela pobreza que agora é acentuada, e até um contrassenso, né? Como pode uma república tão poderosa, que tem trazido grandes conquistas à sua estrutura de governo, agora se tornar pobre dentro do seu contexto social? Mas esta foi a realidade, e foi por conta dessa pobreza, dessa desigualdade social, que nós vamos ver na história a Segunda Guerra Civil, não é? Esse segundo triunvirato não dá certo, eles acabam sendo dissolvidos e se instala então uma guerra civil que surge no ano 31 a.C., e agora a história vai dizer que Otávio vence esta guerra, essa disputa política interna, e ele passa a governar a Roma antiga, que passa a sair desse sistema de república e ele vai para o império. Bom, eu vou para o nosso próximo intervalo e daqui a pouquinho eu volto para a gente finalizar essa parte da história romana, agora com o surgimento do Império. O surgimento do Império é algo fantástico que deve ser considerado por todos nós que acompanhamos a história da humanidade, para entender o que a profecia bíblica do livro de Daniel, capítulo de número 2, verso 40, queria dizer na interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Gente, não sai daí não, fica mais um bocadinho. Você pode inclusive nos acompanhar aí pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram, são as nossas plataformas digitais. Você fazendo isso, você vai nos ajudar. Compartilhe também este vídeo, porque seguramente você vai estar nos ajudando. Eu volto daqui a pouquinho, até já. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta com o programa Aconteceu na História, órgão oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, a Igreja da Família, e uma produção da TV AD Perus. Gente, nosso programa já está chegando ao final. No próximo quadro do nosso programa, nós estaremos então falando sobre o surgimento do Império Romano, né, que se dá no ano 27 a.C., e ele vai até 476 depois de Cristo, onde nós vamos ver a configuração da visão e da revelação do profeta Daniel, quando traduz este sonho ao rei Nabucodonosor. Nós vamos falar sobre essa composição de Roma agora, não mais como república, nem
como monarquia, vamos falar da Roma como império. E como império ela teve pelo menos 12 Césares, que eram considerados, além de grandes governantes, também figuras divinas. Tudo isso no próximo programa. Eu vou trazer aqui uma ilustração completa de cada um destes Césares e a sua importância na história do Império Romano, tá bom? Por hoje é só. Eu desejo a você uma tarde abençoada de segunda-feira. Que Deus te prospere, te abençoe, te ajude e te faça crescer em graça e conhecimento, tá bom? Próxima segunda-feira, às 15 horas, você tem um encontro marcado com o programa Aconteceu na História. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência e contar com ela na próxima segunda-feira. Vamos orar. Pai de amor e bondade, em nome de Jesus, nós somos agradecidos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que a Tua boa mão continue nos abençoando, nos dando graça, capacidade de absorção de todas as informações que nos propomos a passar aos Teus filhos através deste programa e que o Teu nome em nós e na vida dos nossos telespectadores seja glorificado. Pai, nós te apresentamos a Tua igreja, te apresentamos a liderança da nossa igreja, te apresentamos, Senhor, as famílias brasileiras, te apresentamos o Estado brasileiro, que também é uma república e que precisa da Tua intervenção e do Teu cuidado. Que a Tua boa mão continue nos dando graça, nos dando fortalecimento, saúde e compreensão de tudo aquilo que o Senhor haverá de fazer para glorificar o Teu nome na vida da Tua igreja, é o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, até o nosso próximo programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que Deus te abençoe e fique com Deus. Grande abraço. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.